We have a story to tell to the nations. Nós temos uma história para contar às nações. It's God's story. É a história de Deus. It is the true story. É a verdadeira história que nós temos para contar. And this book has the ability to transform individual lives. E esse livro tem a capacidade de transformar vidas individualmente. And the ability to lift communities out of poverty. E também tem a capacidade de levantar comunidades da pobreza. You have favelas here in Brazil. Vocês têm favelas aqui no Brasil? God wants to transform the favelas into places of life and Deus quer hope. transformar as favelas do Brasil em lugares de esperança And e this vida. book has the ability to do that. E esse livro tem a habilidade, a capacidade de fazer isso. And this book has the ability to build nations. Esse livro tem a habilidade, a capacidade de construir nações. Nations that are free and not enslaved. Nações que são livres e não escravizadas. Nations that are compassionate and not cruel. Nações que sejam, sabe, que tenham misericórdia, compaixão e não sejam cruéis. Nations that are just and not corrupt. Nações justas e não corruptas. You know corruption here in Brazil, don't Vocês you? conhecem corrupção aqui no Brasil? This book has the ability to build just societies. Esse livro tem a habilidade então de construir sociedades justas. And it has the ability to transform communities that are impoverished into communities that flourish. E transformar comunidades que estão empobrecidas em comunidades que florescem. It is a powerful book. Isso é um livro poderoso. It begins in Genesis. Começa em Gênesis. And where does it end? E onde é o fim? In Revelation. No livro de Apocalipse, Revelação. It begins in a garden. Começa num jardim. And it ends in a city. E termina em uma cidade, a The Bíblia. city of God. A cidade de Deus. Yes, hallelujah. Aleluia. And it begins with a wedding. Conversa com o casamento. The wedding of Adam and Eve. O casamento de Adão e Eva. And it ends with a wedding. E também termina com um casamento. Whose wedding? Que casamento termina a Bíblia? Christ and the church. Jesus e a sua igreja. At the end of history, É o final da história. Christ is coming back Jesus está voltando to marry you. para casar com você. That is the end of the story. É o fim da história. It's an incredible story. É uma história incrível. The opening line of this book, the opening line. A linha de abertura desse livro, In the beginning, no começo ele diz, no começo. in the beginning, God No começo Deus created criou the heavens and the earth. os céus e a terra. Every nation, every culture has a story. Toda nação e toda cultura tem uma história. They're not all the same. Elas não são a mesma And história. every story has a beginning. Mas toda história tem o seu começo. And the story of this book, E a the beginning, A história desse livro, o começo, is in the beginning God. é no começo de Deus. My country has a story. Meu país tem uma história. And many countries that have been influenced by the West have the same story. E muitos países que têm sido influenciados pelo Ocidente têm In também the uma história beginning. parecida. No começo. In the beginning, No começo. nature. Natureza. And my guess is that is the story that most of you in this room have learned. E é a história que eu acho que
A grande maioria de vocês tem conhecido. It's the story I learned growing up in North America. É a história que eu aprendi crescendo nos Estados Unidos. It's the story that Charles Darwin wrote. A história que Charles Darwin escreveu. And we may be Christians here, E talvez nós sejamos cristãos aqui, but the story that's here mas a história que está aqui is Darwin's story. é a história de Darwin. And it's what orders our life. E é o que ordena a nossa vida. I'd like us to assume for a while Eu quero partir de um pressuposto por enquanto, that this book que esse livro, represents the Bible. vamos fazer de conta que esse livro aqui representa a Bíblia. This is just an illustration. É apenas uma ilustração que eu estou fazendo. And for the illustration, let's assume that this book has 12 chapters. Então, para essa ilustração, vamos levar em conta, vamos assumir que esse livro tem 12 capítulos. Chapter 1 of the book Capítulo 1 do livro is the creation. é a criação. And in this chapter, we find that God created the universe out of nothing. E nesse capítulo primeiro, nós vemos que Deus criou o universo do nada. And how did he create the universe? E como ele criou o universo? By speaking words. Falando palavras. Words are powerful. Palavras são poderosas. With words, with language, God created the universe. Com palavras, com a linguagem, Deus criou o universo. I live in Arizona, Eu vivo no Arizona. and there's been some of you have heard of the Genome Project, where they've studied human Vocês genes. devem ter ouvido falar lá no Arizona o projeto Genoma, que estuda os genes humanos. And as science studies life, A ciência estuda a vida. it finds at the beginning of everything there is code. Eles Genetic code. encontram o DNA, código genético em todos. And that code E esse código que is eles, the language of God. é a linguagem que Deus esculpiu no nosso ser, o He DNA. spoke the universe into existence. Que Ele falou e trouxe o universo à existência. He used language. Porque Deus usa a linguagem. And science today is beginning to read the language book of God. E aí a ciência, através do estudo do genoma, nas sequências, está começando a ler a linguagem de Deus. So God spoke the universe into existence. Deus falou e trouxe o universo à existência. He put human beings on this planet. Ele colocou seres humanos nesse planeta. And he said, be fruitful, E disse, sejam frutíferos, multiply, multipliquem, fill the earth, encham a terra and have dominion over creation. e tenha domínio sobre toda a criação. God put us here Deus nos colocou aqui to take what he had made para pegar aquilo que Ele fez já and to do something with it. e fazer algo com o que Ele já fez. We're not here simply to survive. Nós não estamos nessa vida apenas para sobreviver. No, we're here to take God's good gifts and do something with them. A gente tem que estar aqui para pegar os bons frutos de Deus, os dons de Deus e fazer alguma coisa com eles. We're not just to eat from the garden. A gente não está aqui apenas para comer do jardim. We're to expand the garden. A gente está aqui para expandir o jardim. We are to create vineyards A gente tem que criar aqui vinhas, plantações de uva and orchards. e também hortas. We're to create music A gente está aqui para criar música and art e arte and dance, e dança. because we are made by God in His image A gente foi feito à imagem de Deus to take what He has made Pra and make pegar o- something of it.
para pegar o que ele já criou e fazer algo daquilo que ele já criou. When God finished creation, Quando Deus finalizou a criação, His work was finished, seu trabalho estava finalizado and it was perfect, e ele viu que era perfeito. but it wasn't finished. O trabalho que Deus fez era perfeito, mas não estava completo. Who was to finish it? A quem ele deu a tarefa de finalizar o trabalho? You were. Você, You were. você, You were. você. He has put us here Ele nos colocou aqui to make something of His creation. para fazer algo da sua criação. How many of you write music? Quantos aqui já escreveram música? I don't mean just play music, but write Não é só music. tocar uma música. Que compôs música? Levanta a mão mais alto. Okay, wonderful. There's a few of you here. Tem alguns de vocês, maravilhoso. Do you realize Você levou em conta, that you can write a piece of music você pode fazer uma música de composição. that no human being has ever heard before? Você pode compor uma música, peguei agora. Você pode compor uma música que nenhum ser humano ouviu antes. Isn't that amazing? Não é maravilhoso isso, gente? You can write a piece of music that no human being, no human ear has ever heard before. Imagine você escrever uma música, algo que ninguém nunca ouviu. How many of you like to paint? Quantos aqui gostam de pintura, de pintar? Mais alto, gente. Wonderful. Maravilhoso. Do you realize when you paint a painting, Você se dá conta de que quando você faz uma pintura, you are painting something that no human eye has ever seen before? você está pintando algo que nenhum olho humano viu antes. How can you do this? Como é que você pode fazer isso? Because you're made in the image of God. Porque você foi feito à imagem de Deus. And you were made to take what God has made and to do something with it. Então você foi feito para pegar o que Deus fez e disso fazer algo. This is why we're here. É por isso que a gente está aqui hoje. And this is why the people that live in favelas here in Brazil, that's why they are here. Então é porque as pessoas, é por isso que as pessoas que vivem nas favelas também estão. They're here to be co-creators with the first creator, God. Os habitantes das favelas estão lá também para serem co-criadores com o grande Criador. That's chapter 1. Aí é o que diz o capítulo 1 desse livro aqui, imaginário, que ele está colocando aqui. Chapter 2 of the book Capítulo 2 do livro, could be called the rebellion, que a gente pode chamar de a rebelião. because the man and the woman rebelled against God. Porque o homem e a mulher se rebelaram contra Deus. And when they rebelled, E quando eles se rebelaram, evil entered the world, o mal entrou no mundo. and death entered the world. E a morte entrou no mundo. Death entered in that they were separated from God by their rebellion. Por causa dessa rebelião, nós ficamos separados de Deus. They were spiritually dead. Eles tornaram-se espiritualmente And mortos. following that, they died physically. E depois da morte espiritual, a consequência é que nós morremos fisicamente. And evil entered the world. E o mal entrou no mundo. Personal moral evil. Pessoal, moral, o mal pessoal. Now there will be murder. E aí começou a ter assassinato, There'll be stealing. começou a haver There'll roubo, be unfaithfulness in marriage. começou a ter infidelidade nos casamentos. Personal moral evil. Ou seja, começou a acontecer problemas morais pessoais, mal moral pessoal. But not just moral evil. Não apenas o There pecado moral, o mal moral. There will be natural evil. Também o pecado traz, There'll be pain in childbirth and weeds in the garden. começa então a ter acontecimentos na vida natural, no jardim. There'll be earthquakes. Ou seja, terremotos, There'll be famines.
seja, fome, There'll be droughts. secas. This is natural evil. Ou seja, é o que a gente chama de maus naturais, do mundo natural. And third, E terceiro, além dele, there'll be institutional evil. nós também passamos a ter o pecado, o mal institucional. In my country, No meu país, we institutionalized a lie. nós institucionalizamos nos Estados Unidos a mentira. The lie was that whites were superior to blacks. Uma das mentiras de que os brancos eram superiores aos negros. And we institutionalized that lie into slavery. Ou seja, essa mentira de que os brancos eram mais importantes que os pretos foi institucionalizada na lei. In some cultures, Em algumas culturas, men are seen as superior to women. os homens são vistos como superiores às mulheres. That's a lie. É uma mentira. But it gets institutionalized in the culture. Ou seja, essas mentiras estão sendo institucionalizadas dentro da cultura. And you have sexist culture. E você também tem uma cultura sexista. So evil is not just personal, Então, o mal não é apenas pessoal, it's natural, é natural and it is e é institutional. também um mal institucional. And as Christians, E como cristãos, we need to be people who stand against evil in all of its forms. ou seja, nós como cristãos, nós temos que nos pôr de pé contra todas essas formas de mal. We're not just to assume, oh, this is normal and there's nothing we can A do. gente não deve olhar para isso e achar que tudo isso é normal. Chapter 3 through 9 of the book Nesse livro, os capítulos de 3 a 9, can be called the mission, a gente pode chamar de missão, because God is on a mission. porque Deus está em missão desde então. Open your Bibles Abra sua Bíblia and turn to Genesis chapter 12. e vá no primeiro livro, Gênesis, capítulo 12. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. God raised up Abraham, Deus levantou Abraão. and he blessed Abraham. Ele abençoou Abraão. Why did God bless Abraham? Por que Deus abençoou Abraão? He blessed him for a purpose. Ele abençoou Abraão para um propósito. What was the purpose? Qual foi o propósito? He blessed Abraham Ele abençoou Abraão to be a blessing para ser uma bênção to all the nations of the earth. para todas as nações em toda a terra. Does that mean Brazil? Isso significa Brasil também para vocês? Yes. Sim. God raised up Abraham because he wanted to bless Brazil. Deus levantou Abraão lá atrás porque a vida dele abençoaria o Brasil também. Does it mean the indigenous peoples that live in Brazil? Isso significa também os povos indígenas que vivem no Brasil? Yes. Sim. He raised up Abraham because he wanted to bless the indigenous peoples of Brazil. Ele levantou Abraão lá atrás porque ele queria abençoar também as nações indígenas do Brasil. God is a missionary God. Deus é um Deus missionário. And he has a heart and a love for nations. Ele tem um coração, ele tem amor pelas nações. Over 2,000 times between Genesis and Revelation, Mas em torno de 2.000 vezes entre Gênesis e Apocalipse, we find the word nations. a gente encontra a palavra nação na Bíblia. God loves nations. Deus ama as nações.
And he wants nations to reach their full potential. E Ele quer que as nações alcancem o seu potencial máximo. And his intention is that all nations will be blessed. E a through intenção Abraham. dele é que todas as nações sejam abençoadas através de Abraão. Notice something else. Notice something else. Observe algo mais. The blessing that God gave to Abraham was not for Abraham. Observe que a bênção que Deus deu para Abraão não foi para Abraão. Today we pray, Lord, bless me. Hoje a gente faz, Senhor, me abençoa. And when he blesses us, E quando Ele nos abençoa, we may say thank you. Maybe we gente- forget to say thank talvez you. a gente diga sim, obrigado, talvez a gente até esqueça de dizer obrigado, Senhor. But what do we do next? Mas o que é que a gente faz depois? We say, Lord, bless me some more. A gente diz, Senhor, me abençoe mais um pouquinho. Bless me some more. Me abençoe mais um pouquinho. Sometimes that's all God ever hears from us. That's all that God ever hears from us is bless me, Lord. É Bless tudo me, que Lord. é como se é o que tivesse Deus, que a gente pedisse sempre isso para Deus, o que Ele tivesse para nós. Me abençoa, Senhor, me abençoa. We see ourselves as reservoirs, A gente se vê, gente, muitas vezes como reservatórios de bênção. and we want God to fill the reservoir E aí a gente pede para Deus encher esse reservatório de bênçãos with His blessing. com a bênção dele. We are not reservoirs. Nós não somos We are reservatórios. channels Nós somos canais of blessing. de bênção. Hallelujah. Aleluia. He blesses us to Ele nos- bless others. Ele nos abençoa para abençoar outros. Next time God blesses you, A próxima vez que Deus te abençoar, say thank you, Lord. diga a Ele, obrigado, Who do you Senhor. want me to share this blessing Com with? quem o Senhor quer que eu compartilhe essa bênção? God raised up Abraham, Deus levantou Abraão and he blessed Abraham e Ele abençoou Abraão to be a blessing to para the ser uma nation. bênção para as nações. God raised up Moses, Deus também levantou Moisés. and to Moses he gave the 10 commandments. E a Moisés ele deu os 10 mandamentos. And he gave the 10 commandments so that you and I could know what a moral life looked like. Então ele deu os 10 mandamentos a Moisés para que nós pudéssemos conhecer como é uma vida moral correta diante Now de we Deus. live in a time where culture disregards morals. Mas a gente vive em um tempo em que a cultura desconsidera a moralidade. But God has not left us without a moral standard. Mas Deus não nos deixou sem uma base, um parâmetro moral. And he gave us this moral law not to enslave us but to set us free. Mas Ele não nos deixou essa lei moral para nos escravizar, antes para nos libertar. It is through following his moral law, which is a reflection of his character, that we are most free as human beings. Ou seja, é refletindo o caráter de Deus e cumprindo a sua lei moral que nós vamos nos tornando cada vez mais livres. But he also gave us the moral law Mas Ele também nos deu a lei moral for a public purpose. para um propósito público. I've had the privilege over my lifetime to travel all over the world. Eu tenho tido o privilégio de viajar pelo mundo inteiro na minha vida. And one of the common things in almost every country I've been to is corruption. E uma das coisas mais comuns que eu tenho visto nos países é a corrupção. And the average person is living under the weight of injustice and corruption in their societies. E o homem normal, a pessoa normal, né, mediana, vai vivendo ali naqueles países debaixo do peso, da opressão, da corrupção. You know what this is like here in Brazil. Vocês sabem como é que isso funciona aqui no Brasil, né? And some of the highest members of your government are in prison now. E muitos de grandes nomes dos setores mais altos do governo, do legislativo, estão na prisão, né? But it's not just the powerful. The culture of corruption permeates all of society.
Nós temos que entender que não são apenas os poderosos, porque a cultura da corrupção muitas vezes ela permeia as entranhas de uma sociedade. And people who are suffering under the weight of corruption Yes. long for justice. E essas pessoas que estão sofrendo debaixo do peso da corrupção, elas desejam justiça. But my brothers and sisters, Meus irmãos e minhas irmãs, just societies do not fall from heaven. sociedades justas não caem do céu. Just societies are built. Sociedades justas são construídas. But they need a framework. Mas eles precisam uma base, A um quadro, foundation. uma base, uma fundação. And God's moral law A lei moral de Deus is the foundation é exatamente esse fundamento for building just laws and a just para se society. construir leis justas e sociedades justas. God wants Brazil to be blessed. Deus quer que o Brasil seja abençoado. And part of the blessing is the reduction or elimination of corruption. E parte dessa bênção de Deus é a redução ou a eliminação da corrupção no Brasil. Quem crê diz amém. Amen. Now we come to the heart of the story. E agora a gente vem para o coração da história. This is the cross. Aqui é a causa. God sent his only son Deus enviou o seu único filho to earth para a terra, to die para morrer for the rebellious race. por essa raça em rebelião. Let me say that again. Deixe-me dizer de novo. The high king of heaven O grande Deus dos céus sent his only son enviou o seu único filho to earth para a terra, to die para morrer for the rebellious race. por essa raça em rebelião. This is backwards. It's backwards. Isso aí vem lá de trás. If you look at the pagan gods, Se você olha para os deuses pagãos, the pagan gods demand the sacrifice of children to the gods. ou seja, nos cultos pagãos há pessoas que sacrificavam os próprios filhos e sacrificam os próprios filhos a Deus. If you think in the Old Testament of the god Molech, Se você vai para o Novo Testamento e vê, por exemplo, as práticas do deus Moloque, he demanded the sacrifice of children ele as worship to him. requeria que as pessoas sacrificassem os próprios filhos, matassem como ato de adoração. My wife and I were visiting the great Inca capital of Machu Picchu a few years ago. Eu e minha esposa, a gente visitou Machu Picchu, aquele território que foi dos Incas. Machu Picchu is a testimony to the brilliance of the indigenous people of South America. Eles são testemunho de quanto eles eram brilhantes. It's an amazing city. Uma cidade maravilhosa era Machu Picchu. And our tour guide was showing us around the ancient ruins. E aí o guia turístico estava nos mostrando as ruínas antigas da cidade de Machu Picchu. And she took us to a stone altar. E ele levou a gente para um altar de pedra. And she said, this is the place where the Inca gods demanded that parents sacrifice their children. Era aqui nesse altar de pedra que os deuses incas requeriam que os pais matassem e oferecessem os seus filhos aos deuses incas. Pagan gods Os deuses pagãos demand human sacrifice. requerem sacrifícios humanos. In my country, No meu país, we worship a pagan god. nós adoramos nos Estados Unidos um deus pagão. Her name is convenience. O nome desse deus se chama conveniência. And we sacrifice over 1 million babies a year E nós matamos em torno de 1 milhão de bebês por aborto nos To Estados this Unidos. goddess of convenience. Por causa do Deus da conveniência. It's not convenient for me to have this baby. Não é conveniente para mim ter esse bebê. It will interrupt my life. Então eu vou interromper a vida dele.
It will interrupt my schooling. Porque eu vou interromper, porque senão ele vai interromper a minha It'll vida, interrupt my minha job. escola, It'll interrupt my job. vai interromper o meu emprego. So what do? E aí o que é que a gente faz? We bow at the altar of the goddess convenience Nós nos ajoelhamos diante do altar do Deus da conveniência and sacrifice our children. e matamos os nossos filhos nos Estados Unidos. This is the nature of pagan gods. Essa é a natureza dos deuses pagãos. But when we read this book, Mas quando a gente lê esse livro, we see that the God of the universe a gente vê que o Deus do universo sent his only son to mandou o earth seu Filho único à terra to die para morrer for pagans. por estes pagãos. What kind of a God is this? Que tipo de Deus é esse? What kind of a God would do such a thing? Que outro Deus faria algo assim? And Jesus came to earth. Jesus então veio à terra, He lived a perfect life. viveu uma vida perfeita. And you know what? Sabe o quê? He lived that perfect life in your name. E ele viveu aquela vida pública no seu Because nome. God demands perfection. Porque Deus requer perfeição. So his perfect life was lived for you. Então a vida perfeita que Jesus viveu para agradar ao Pai foi por você. And then he died on the cross, the death that you and I deserve. E aí ele morre na cruz uma morte que eu e você merecemos. This is grace, my brothers and sisters. Isso é graça, meus irmãos e irmãs. We have an amazing God. Nós temos um Deus maravilhoso. And Jesus lived for me, Jesus viveu por mim and he died for me. e morreu por mim. And he lived for you, Ele viveu por você and he died for you. e ele morreu por você. To offer you reconciliation Para oferecer a você reconciliação to your Creator and Father. com o seu Criador e Pai. This is the gospel. Isso é o Evangelho. And Jesus died on the cross. E Jesus morreu na cruz, They put his body in a tomb. colocaram o corpo dele numa tumba, num túmulo. Is that the end of chapter 10? E aí está no final desse capítulo 10 desse livro imaginário. Is it the end of the chapter? Está no fim do capítulo? No. Não. What happened at the end of the chapter? O que é que acontece no final do capítulo 10, quando ele é colocado na tumba? He conquered death, Ele vence a morte. and history was changed forever. E a história foi transformada para sempre. Prior to the resurrection of Jesus Christ, death had always been victorious. Antes da ressurreição de Jesus, a morte sempre foi vitoriosa. If you died, you were dead. Se você morre, você está morto. But with the resurrection of Jesus Christ, death died. Death died. Quem morreu com a morte de Jesus foi a morte. Life conquered death. Porque a vida venceu a morte, gente. This is the hope that we live in. É a esperança, essa é a esperança na qual nós vivemos. And the early church understood this a little better than we do today. A igreja primitiva entendeu isso um pouco melhor do que nós entendemos hoje. In the early church, during the 2nd and 3rd century, Na igreja primitiva, durante o século 2 e 3, massive epidemics swept through Europe. epidemias massivas arrasaram a Europa. The Romans were cruel. They Os were a cruel romanos, culture. eles eram também uma cultura muito cruel. And when somebody in a Roman family caught the plague, when they got sick with the plague,
Se alguém em uma família romana ficava doente com essas pragas, they were thrown out on the street eles, os romanos, jogavam os próprios familiares na rua. by their husband, by their father, by their mother. Pai, mãe, filho. They were left to die. Eles deixavam na rua essas pessoas com essas pragas para que elas morressem na But rua. there was a small group of people who were called Christians, Mas tinha um pequeno grupo no meio do Império Romano, nos primeiros séculos, chamados de followers of cristãos, Jesus Christ. seguidores de Jesus Cristo. And you know what they did? Você sabe o que é que esses primeiros cristãos faziam? They took their pagan neighbors who had the plague into their homes. Eles pegavam esses amigos pagãos que não adoravam a Deus, que estavam na rua e traziam para dentro de suas próprias casas. And they took care of their E eles pagan neighbors. cuidavam do seu próximo pagão. And many of these pagan neighbors survived the plague because of the love of the E Christians. muitos desses pagãos sobreviviam às pragas por causa do amor dos cristãos. And many of the Christians caught the plague while they were caring for their pagan neighbors. E muitos cristãos pegavam as próprias doenças quando estavam cuidando dos pagãos And they died. e morriam. They died giving life to their pagan neighbors. Eles morriam dando vida para os pagãos. How could they do this? Como é que eles podiam fazer isso? They understood the resurrection. Porque eles entendiam a ressurreição. And they did not live in the fear of death. E eles não viviam com medo da morte. What would it be like? What would your life be like E aí, como seria a sua vida if you didn't live in the fear of death? se você não vivesse com medo da morte? What would your life be like if you didn't live in fear? Como seria a sua vida se você não vivesse com medo? What are the things that you fear? O que é que você tem medo? And what if you were free from that fear? E se você fosse livre desses medos? This is the message of the resurrection. Essa é a mensagem da ressurreição. And God used the early church to turn the world upside down. E aí Deus usou a igreja primitiva para virar o mundo de cabeça para baixo. Now we come to chapter 11. E aí a gente vai para o capítulo 11 desse livro que ele está usando aqui. Turn to Matthew Vá agora no Evangelho de Mateus, 28, capítulo 28. 18 through 20. Mateus 28, 18 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. After the resurrection, Christ told his disciples to meet him in the Galilee. Depois que ele ressuscitou, Jesus disse aos discípulos para encontrá-lo na Galileia. He had an announcement to make and a commission to give. Ele tinha um anúncio a fazer e uma comissão para dar para eles. And the announcement was this: E o anúncio que ele fez foi: all authority in heaven and earth has been given to me. ele disse, toda autoridade no céu e na terra foi dada para mim. Jesus Christ is King Jesus Cristo é o Rei, of heaven and earth no céu e na terra. today. Hoje, This is his great claim. esse é o seu grande clamor. Most of the church today will say that Jesus is King of heaven, Muitas igrejas hoje gostam de dizer que Jesus é o Rei do céu, but he won't be King of earth until he comes back. mas ele não seria rei aqui até que ele voltasse. But what does Jesus say? Mas o que é que Jesus disse? All authority in heaven Toda autoridade no and céu on earth e na terra belongs to me. pertence a mim. I was in Central Asia a few years ago doing a conference for 130, 140 Kyrgyz pastors. Eu estava na Ásia Central, um tempo atrás, dando um curso para 130, 140 pastores. And it was, I think, a Wednesday afternoon, and we were worshiping together. E aí, numa quarta-feira,
de tarde, a gente estava adorando ao Senhor, louvando ao Senhor juntos. And when we were singing the chorus of a particular hymn, there was electricity in the air of the room where we E were aí worshiping. o coral estava cantando lá um hino que dizia que estava tendo, como se falasse que tinha uma eletricidade de Deus na sala. I don't know how many of you have been in a worship time where there's been electricity in the air. Eu não sei quantos vocês já estiveram no momento de adoração que você sente uma eletricidade no ar. But this was one of the few times in my life where I've experienced it. Mas eu experimentei, isso foi uma das únicas vezes na minha vida que eu experimentei como se tivesse eletricidade no ar. I didn't speak Russian, so I had no idea what they were singing. Ou seja, eu não falo russo e eu não tinha nem ideia do que eles estavam cantando em russo. But I knew it was powerful. Mas eu sabia e percebia que era algo poderoso. And I turned to my translator E aí eu cheguei aqui para o meu tradutor. and I said, "What are they singing when they sing the chorus of this hymn?" O que é que eles estão cantando quando eles cantam aí o refrão, né, desse hino? And he said they're singing, "Emmanuel is coming to Kyrgyzstan." Eles dizem, Emanuel está vindo para o Cazaquistão. Kyrgyzstan. Esse é outro daqueles distãos lá da Rússia. Kurdistão. It's a neighbor of Kazakhstan. É vizinho ao Cazaquistão. Aí você olha no mapa. Eu acho que é Kurdistão. Emmanuel is Kurdistão. coming to Kyrgyzstan. Jesus está vindo para esse país. Well, my brothers and sisters, Meus irmãos e minhas irmãs. Emmanuel is coming to Brazil. Jesus está vindo para o Brasil. Emmanuel is coming to Brazil. Emanuel está vindo. Jesus está vindo para o Brasil. All authority Toda a in autoridade heaven no céu and in e Brazil também no Brasil belongs to Jesus pertence a Christ. Jesus Cristo. Before he died, Antes dele the morrer, disciples asked Jesus to teach them to pray. antes de Jesus morrer, os discípulos pediram a ele para ensiná-los And he a said, orar. "Pray this way. E ele disse assim: ore desse jeito aqui. Our Father, Pai who nosso, art in heaven, que estás nos céus, hallowed be thy name. santificado seja o teu nome, Thy kingdom come. venha a nós o teu reino, Thy will be done." seja feita a tua vontade. Where? Aonde que ele disse? On earth. Na terra. How? Como? As it is in heaven. Assim na terra como no céu. The kingdom of God is perfect in heaven. O reino de Deus é perfeito no céu. And Jesus is king of heaven and earth. E Jesus é o rei dos céus e da terra. Now he wants to extend his kingdom in heaven to earth. Qual é a nossa tarefa? Expandir esse reino perfeito que já há nos céus para a terra. And this is what he wants us to pray for. E é isso que Jesus está pedindo para a gente orar na oração do Pai Nosso. But not just pray for. Não apenas orar por isso. He wants us to work for. Ele quer que a gente trabalhe por isso. Because after he announces his authority, Porque depois que ele anunciou que tinha toda a he autoridade, turns to the disciples ele olhou para os discípulos. and he says, "Therefore, Portanto, because all authority in heaven and on earth exatamente porque toda a autoridade no céu e na terra belongs to me, pertence a mim, therefore portanto, go vá and make e disciples faça discípulos of all de nations." todas as nações. This is the Great Commission. Essa é a grande comissão. And we see the word nations there again. E a gente vê de novo a palavra nação. God raised up Abraham to bless nations. Deus levantou Abraão para abençoar He's nações. raised up the church to disciple nations. E ele levantou a igreja para And discipular that as is the nações. task of the church. E essa é a tarefa da igreja. And most churches, most Christians don't understand that. E a maioria das igrejas e a maioria dos cristãos não entendem isso. If you ask pastors and church leaders what's the Great Commission, Se você perguntar a pastores qual é a grande comissão, they'll say it's to go into all the world, é ir o mundo todo, preach the gospel, pregar o evangelho and save souls for heaven. e salvar almas para o céu. And I'll say no, E eu digo não. that is not the Great Commission. Isso não é a grande comissão. Read the text Leia o texto
And they'll read the text Então, quando eles leem o and they'll say, texto, now what's the Great Commission? aqui é a grande Go comissão. into all the world, Vá no mundo inteiro, preach the gospel, pregue o evangelho, save souls for heaven, salve as almas para o céu and plant churches. e plante igrejas. That is not the Great Commission. Mas ainda isso não é a grande comissão. What is the Great O Commission? que é a grande comissão? To make disciples É fazer discípulos of all nations. de todas as nações. God wants Brazil Deus quer que o to be Brasil transformed. seja transformado. He wants Brazil to reach its potential, the potential He has put in this great nation. Deus quer que o Brasil alcance o potencial que Ele já deu a essa grande nação. And our task as Christians E a nossa tarefa como cristãos is to disciple this nation, é para discipular essa nação, not just save souls. não apenas salvar almas. Now, you cannot disciple a nation without preaching the gospel of salvation. Agora, é claro, você não pode discipular uma nação sem pregar o evangelho da salvação. You cannot disciple a nation without planting churches. Você também não vai poder discipular uma nação sem plantar novas But igrejas. you can save souls and plant churches without discipling. Mas você a nation. pode plantar igrejas e salvar almas sem discipular a nação. And that's what we're doing today. É o que a gente está fazendo hoje. There's never been more Christians in the world than there are today. Nunca houve tanto cristão no mundo, na história, como há hoje. And there have never been more churches in the world than there are Nunca today. houve na história da humanidade tantas igrejas quanto há hoje. And there's never been more mega churches in the world than there are Nunca today. houve tantas mega igrejas no mundo quanto há hoje. And our nations are still broken. E as nossas nações estão quebradas ainda. Corruption still rules Brazil A corrupção ainda governa o Brasil. because we have not fulfilled the Great Commission. Porque nós não estamos cumprindo We've a started grande it. comissão. Começamos, But we haven't finished. mas não finalizamos a grande And comissão. let me simply say, E deixe eu dizer aqui de maneira simples, if the church is not discipling the nation, se a igreja não está discipulando a nação will disciple the church. a nação vai discipular a igreja. If the church is not discipling the nation Se a igreja não está discipulando, will nação. disciple the church. a nação vai discipular a igreja. Is João Pessoa looking more and more like the kingdom of God? Vocês acham que João Pessoa está se tornando mais e mais como o reino de Deus? Or is the church looking more and more like João Pessoa? Ou as igrejas em João Pessoa estão se parecendo mais e mais com João Pessoa? Who's discipling who? Quem está discipulando quem? We have a great commission A gente tem uma grande comissão, to disciple our nations. discipular as nossas nações. Now we come to the end of our journey. E aí a gente chega no final da nossa jornada. Turn to the book of Revelation, Vamos agora para o livro de Apocalipse, chapter 21. capítulo 21. In this chapter we see the new heaven and the new earth. Nesse capítulo 21 do livro de Apocalipse, a gente vê sobre o novo céu e sobre a nova terra. We see the holy city, the new Jerusalem, coming from heaven to earth. E aí a gente vê a cidade santa vindo do céu para a terra. And let's begin to read Revelation 21, verse 23 through 26. Capítulo 21, 23 em diante. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Here we come to the end of the biblical narrative. E aqui a gente chega ao fim da narrativa bíblica. The city of God comes to earth. A cidade de Deus descendo para a terra. Jesus returns to earth to marry his bride.
Jesus descendo dos céus para casar com sua noiva, a igreja. And the nations of the earth E as nações de toda a terra are drawn to the city of God. são trazidas para a cidade de Deus. And the kings of the earth E os reis da terra bring the glory of their nation traz a glória de suas próprias nações into the city of para God dentro da cidade de Deus. as their gift, the gift of their nation Ou seja, os seus presentes serão os presentes de suas nações to Jesus Christ para on o his próprio wedding day. Jesus Cristo nos últimos dias. This is the end of the story. Esse é o fim da história. What is the gift O que é o dom? that will be the gift from Brazil? Qual é o dom que o Brasil vai levar para Jesus na cidade What de is Deus? that precious thing in Brazil that will be offered to O Jesus que é que Christ? será oferecido pelo Brasil a Jesus quando ele retornar? Que bem precioso nós temos para dá-lo. Now we see why God wanted nations blessed Aqui a gente vê por que ele quer as nações, que as nações sejam abençoadas. and why he wanted the church to disciple nations. E por que ele quer que as igrejas discipulem as nações? Because at the end of history, Por causa do fim da história. the kings of the earth Os reis da will terra bring the glory of their nations vão trazer a glória de suas into nações the city of God. para dentro da cidade de Deus. And then, E aí? amen. Amém!